Como eu falei com vocês, a gente vai ver nessa primeira parte só a literatura colonial, tá bom? Para começar, hoje a gente vai fazer alguns exercícios da literatura quinhentista. Como a musiquinha cantou aí para vocês, a literatura quinhentista ocorre no Brasil de 1500, que tem um resuminho, dá para você dar uma olhadinha, mas olha aí, é o Brasil de 1500, ou seja, aquele Brasil, né, pós-descoberta, aquele Brasil dos primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses, que inclusive leva o nome, né, por causa da extração do pau-brasil. Então, só para lembrar, o quinhentismo ele ocorre aí no século XVI, né? Ele começa em 1500 com a Carta do Achamento do Brasil, que também é chamada de Carta de Descobrimento do Brasil. Olha, a carta de descobrimento, ela não é um texto literário, tá? Ela é uma carta, como o próprio nome já diz, escrita, tá, por Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, porque ela é uma literatura de viagem, uma literatura informativa. Era comum que as caravelas, elas tivessem um escrivão, e o nosso escrivão era o Pero Vaz de Caminha. E aí o que que o Caminha faz? Ele chega aqui no Brasil e fala: "Nossa, eu preciso vender o meu peixe porque tem que ter valido a pena a minha viagem." Então ele vai descrever o Brasil como esse país fértil, esse país rico, que tudo que planta, que dá, de uma terra maravilhosa, de uma natureza exuberante. E ele vai falar também dos indígenas que aqui estavam. Ele vai falar aqui. Opa, desculpa, galera. Ele vai falar que os indígenas, eles são, né, eles têm bons rostos, bons corpos, que eles parecem fortes e que eles parecem inocentes. Bem inocentes, beleza? Então, olha aí, começa com a Carta de Caminha e termina com Prosopopeia de Bento Teixeira lá em 1600, né, 1601, século 17, que é quando inicia o Barroco, como a musiquinha cantou aí para vocês, beleza? Beleza lá. Então, lembrando que não eram crônicas, não eram memórias e não resultavam em nenhuma intenção literária, tá? A literatura quinhentista, ela não é bem literatura. Na verdade, ela é uma escrita produzida em 1500, mas tem muita importância para a gente entender lá na frente o romantismo, beleza? Beleza. Então, a literatura quinhentista, ela se divide em duas: literatura informativa e literatura de catequese, também chamada de literatura jesuítica. Olha aí, a literatura informativa, também chamada de literatura de viagens, ela é formada por carta de viagem, diários de navegação, tratados descritivos, tá? São textos em prosa, ou seja, não são em versos. Texto em prosa é todo texto que não é em verso. E o objetivo é narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com as terras e os nativos, tá? Ou seja, informar. Por isso que é muito comum a descrição. Como eu falei com vocês, a gente vai ter, é muito importante a literatura informativa, porque a gente vai ter aí uma visão do Brasil, é, tipo, a visão que os portugueses tiveram do Brasil. E aí a gente vai entender que até hoje a gente acaba reproduzindo isso. Não vai longe, não. Quer ver? Ó, pensa naquela música. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Então, quando fala assim que eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, lembra muito a carta de Pero Vaz de Caminha. Por quê? Caminha ele fala bem assim: esse lugar é um paraíso, é bonito demais, a natureza é bonita demais e Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Então, o que acontece? A gente tem lá as expedições marítimas. Durante as expedições marítimas, Pedro Álvares Cabral vem para cá com Pero Vaz de Caminha e eles descobrem o Brasil. Quando eles descobrem o Brasil, Caminha descreve na carta esse país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E aí, o que ele vai falar? Ele vai chegar e vai falar bem assim: olha, eu preciso então que você, rei de Portugal, mande para cá os jesuítas, porque essa terra maravilhosa tem um povo
tem um povo aqui que são os indígenas, tá? Que vão ser os nativos. E esse povo é bonito, esse povo tem um corpo bonito. E mais do que tudo, eles são ingênuos, eles são inocentes. Então, rei de Portugal, eu preciso que você mande, tá? Os catequistas, porque com certeza Deus nos trouxe até aqui para que nós fizéssemos reinar nesse paraíso a palavra de Deus. Então é mais ou menos isso que as cartas, tá? E que a literatura informativa diz. Ou seja, dizem, né? Porque elas vão falar bem assim: a terra é assim, assim assado, vai contar dos costumes da terra, vai descrever tudo e vai falar dos indígenas, fazendo um apelo principalmente para que Portugal mande os catequistas para catequizar os índios. É muito importante que a gente lembre que o imperialismo marítimo é marcado pela imposição da cultura portuguesa aqui no Brasil, né? Quando a gente fala da nossa colonização. Então, o que a gente tem? A imposição da fé cristã pela catequização dos índios. A gente tem a imposição da língua portuguesa, né? Inclusive, Padre Anchieta vai ser um dos responsáveis por fundar aqui os colégios jesuítas e ensinar a língua portuguesa aos indígenas. E também a gente vai ter a imposição aí da coroa portuguesa como o rei, como os donos do Brasil. Então, o Brasil se instaura como uma colônia, literatura quinhentista. A primeira parte, literatura informativa ou literatura de informação. Ela é descritiva, ela ocorre por meio de cartas de viagem, diário de navegação, tratado descritivo e tem como objetivo narrar e descrever as viagens, tá? E os primeiros contatos com a terra e com os indígenas. Fechou? Fechou, fechou, Mar. E a próxima? A literatura informativa, então, só para a gente fechar, ela é em forma de relato, geralmente. Ela tem a descrição da Terra, tá? É um retrato compreensível de uma realidade inteiramente desconhecida. E a linguagem é totalmente descritiva, adjetivos e comparações. Depois dela, a gente tem a literatura jesuítica, ou também chamada de catequese. Ela é para catequizar os índios, tá? Ela traz consigo os missionários jesuítas. Então, é daí que surgem os colégios jesuítas, né? Com a ideia de catequizar os indígenas, ensinar a língua portuguesa e tudo mais. Os textos, então, têm um caráter pedagógico, sabe? Tipo assim, pensa, não sei se vocês fizeram catequese, mas se você já fez, você vai lembrar. Se você não fez, eu vou te contar que é como se fosse um prézinho, sabe? Um primário. Porque o que a gente mais faz é cantar musiquinha. Por exemplo, comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. Quando você faz isso, a criança quer comer para que ela cresça. Ou então, quando você fala lá, bem assim, a formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Então, quando ele pega a formiguinha e fala que Deus não quer preguiçoso em sua obra, a criança aprende o quê? Que ela não pode ser preguiçosa. Então, assim também é a literatura de catequese. Ela é feita de duas coisas, que são as coisas mais pedagógicas que existem. As cantigas, né? Que vão ser geralmente poemas líricos, e os teatros, os autos religiosos, tá bom? As peças de teatro. Então, você lembra lá aquele tanto de anjinho, como é que é bonitinho e tal, e fazendo a encenação, e pensa o tanto que você aprende com os teatros e com a canção. Então é muito mais comum aí, ó. Vamos lá. Os poemas líricos de cunho religioso e as peças de teatro, principalmente os autos. Auto é um tipo de teatro religioso, tá bom? Também temos cartas, também temos tratados descritivos e algumas crônicas históricas, mas mais especificamente poemas e teatros, ok? Quem é o nosso principal nome? É o Padre José de Anchieta. Anchieta é esse cara muito importante e ele vai ser chamado por muito tempo de apóstolo brasileiro, tá? Ele é gramático porque ele vai escrever a gramática em tupi. Peraí que eu vou pegar só uma aguinha, viu, galera? Peraí. Quando não deixa, a leva. Peguei a aguinha. Peguei. Hum, tava com sede.
Então, o que acontece? Ele vai ser gramático, historiador, poeta e teatrólogo, tá bom? Também chamado de, né, dramaturgo. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Que é do Alto de São Lourenço. E como é que são esses teatros? É muito perverso, sabe? Por quê? Eu queria que vocês entendessem o seguinte. A ideia é a imposição da fé cristã. Então, é fazer com que tudo o que é indígena seja feito, né, seja visto como ruim e tudo o que é português seja visto como bom. Então, o que acontece aqui com os nossos teatros? Os teatros, eles vão ter, tá? Deixa eu pegar aqui. Os teatros, anota aí. Eles vão ter, vou sumir aqui, como característica, o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É a divisão clara entre o bem e o mal. E aí, ele vai usar isso aqui, então, tanto essas poesias e tudo mais, ele vai usar isso para ter um caráter pedagógico, ou seja, para ensinar. E olha só, então eu vou usar uma ideia maniqueísta, só que tudo que é ruim vai ser indígena e tudo que é bom vai ser português. Então aqui, ó, o bem é a religião, ou seja, o catolicismo, e a cultura portuguesa. E o mal é a cultura indígena. Como que isso acontece, Má? Nos teatros, eles pegam personagens bonzinhos, os heróis, e colocam nomes portugueses, colocam santos, pega principalmente a vida de santos e alguma coisa. E as personagens ruins, que são as que vão ser queimadas, são as que vão morrer, são as que vão ir pro inferno e tudo mais, elas vão ter nomes e costumes indígenas. Com isso, eles fazem um processo de aculturação por meio da imposição da fé cristã, fazendo com que os indígenas, porque eles são ensinados desde criança, lembra lá da formiguinha e tudo mais? Então, desde criança, eles são ensinados a temer o que é indígena, porque acham que vai para o inferno, e a acreditar só naquilo que é cristão, só naquilo que é de Portugal. Então, é um processo, assim, chega a ser um pouco mal, sabe? Se você pensar que foi uma coisa imposta, ninguém perguntou se eles queriam, se os indígenas queriam. Então, principalmente é isso que eles vão fazer, olha lá. Outra coisa legal é que o Anchieta, ele estuda muito, tá? Muito, muito, muito a língua falada pelos indígenas. Então, ele pega no Alto de São Lourenço mesmo, que é uma de suas peças mais famosas, ele utiliza a língua tupi, a língua portuguesa e a língua espanhola. Exatamente para criar. Nossa, engasguei horrores agora. Foi mal, galera. Criar essa relação pedagógica e ensinar aos indígenas. Então, a literatura informativa é aquela que vai trazer características, tá? Características da terra e dos indígenas e vai fazer um apelo para o rei de Portugal mandar os jesuítas. E a literatura jesuítica, também chamada de catequese, ela é aquela que vai ter como função catequizar os índios, seja pelas cantigas, pelas músicas, pelo poema, né, pela utilização de versos, ritmo para que fique na cabeça da galera, ou pelos teatros, tá? E o principal nome aí vai ser José, tá? O padre José de Anchieta, ok? Então, tudo isso aí nós temos no quinhentismo, então, no início aí da colonização do Brasil. Isso dá início à nossa literatura colonial, lembrando que não é realmente um texto literário, não há uma preocupação estética, não há uma preocupação literária. Ele tem o objetivo de informar, a literatura informativa, e a literatura jesuítica, ela tem um caráter pedagógico, beleza? Beleza. Agora vamos ver como que isso cai na prática e como que isso pode ser cobrado na prova. Semana que vem, né, na nossa próxima aula aí, na verdade,
nós vamos para a parte do barroco e do arcadismo. E aí terminamos literatura colonial e entramos na literatura brasileira. Beleza? Beleza, beleza, Mar. Então vamos ver na prática aqui, ó. Qual das afirmações não corresponde à carta de Caminha? Pam, pam, pam. Lembrando que a carta de Caminha faz parte da literatura informativa. Literatura informativa. Então ela tem como características o quê? Um texto, né? Descritivo, e ela narra e descreve a terra recém-descoberta e os nativos, beleza? Então, dá aquele stopzinho aí, vê como é que você pode fazer bonitinho, bonitinho e daquele jeito. Vamos lá. Observação do índio como um ser disposto à catequização. Pensa bem aqui comigo. Uma das coisas, né, que o Caminha vai fazer é falar com o rei de Portugal que essa terra maravilhosa, esse país tropical, isso lindo aqui, na verdade, foi um presente que Deus deu aos portugueses, porque Deus só trouxe os portugueses para cá porque ele queria que os jesuítas ou os padres, que ele não sabia se iam ser os jesuítas ou não, viessem para catequizar os indígenas. Então ele fala que os indígenas são puros, são bons de coração e que eles não têm nem fé, nem rei, nem lei. Então é uma terra sem F, sem R, sem L, né? Quem vai falar isso é o Gandalf, que também é um escritor de literatura informativa, tá? E aí o que ele vai falar? Ele vai falar bem assim: esse povo precisa ser catequizado, esse povo precisa ser salvo, então manda para cá os catequistas, tá? Então, há essa observação do índio como um ser disposto à catequização? Sim, né? É aquele ser puro de coração e tudo mais. Há um deslumbramento diante da natureza exuberante e tropical? Sim, né? Olha lá. É só a gente lembrar dele falando das terras férteis e tudo mais. Mistura de ingenuidade e malícia na descrição dos índios e seus costumes. Olha, essa ingenuidade está ali no fato de o índio, né? Ele ser puro para ser catequizado, beleza? E essa malícia tá lá no interesse, né? Tem uma parte que ele fala das índias, e aí ele fala bem assim: eram duas ou três moças com seus cabelos compridos nos ombros, bem negros nos ombros, e com suas vergonhas à mostra, que de nós, as muito bem olharmos, não tinham vergonha alguma. Então falava que as índias elas estavam peladas ali, e a gente sabe que houve muito o estupro mesmo das indígenas e tudo mais. Então há essa malícia, principalmente na descrição das indígenas, beleza? E olha aí, a gente tem aqui a letra D, aproximações barrocas no tratamento literário e no lirismo das descrições. Olha, como a gente cantou aí para você na musiquinha, o barroco, ele tem um jogo de ideias, ele tem um estilo, o estilo do barroco, ele é muito rebuscado. E o barroco, ele é no gênero lírico. E a gente está falando da carta de Pero Vaz de Caminha. Ou seja, a gente está falando aí na verdade, do texto em prosa, né? Da literatura de informação. Então, aqui a resposta nossa vai ser a letra D de jeans. Letra D de jeans. Por quê? Porque a literatura barroca, ela é no gênero lírico, ela traz uma linguagem rebuscada, e aqui a gente tem na literatura de informação a ideia, na verdade, de uma descrição mais, né, embora eu tenha aí uma adjetivação e tal, própria da descrição mesmo, eu não tenho esse jogo do barroco. A gente vai ver o barroco na próxima,
Só que quando a gente estiver vendo, vocês vão ver que é bem diferente, é muito rebuscado, tá bom? Tem o que a gente chama de cultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias. Mas a gente vai ver ainda, pode ficar tranquilo. Vamos aí para a questão número 2, ó. São características da poesia do padre José de Anchieta. Opa, literatura jesuítica. Ou seja, objetivo catequizar os índios. Tem um caráter pedagógico, tem um caráter pedagógico. Fechou? Fechou, fechou. Pedagógico. Então, vamos lá. A temática, então, são características do padre Anchieta. A temática, visando a ensinar os jovens jesuítas chegados ao Brasil. Olha, na verdade, eles é que chegam ao Brasil para ensinar os indígenas. Então, é catequizar os índios, beleza? Linguagem cômica, visando a divertir os índios. Expressão em versos decassílabos, como as dos poetas clássicos, tá? Ó, na verdade, o que que acontece? Não é divertir, né? É ensinar, é catequizar os índios. Temas vários desenvolvidos sem qualquer opa, é com total preocupação catequética e pedagógica. Então, isso aqui você pode falar. A literatura jesuítica ela só tem um objetivo: catequizar os índios, tá bom? Função pedagógica, temática religiosa, expressão em redondilhas. Redondilha, lembra lá, redondilha maior. Versos com 7 sílabas poéticas. E redondilha menor. Versos com 5 sílabas poéticas. E outra coisa, elas são usadas, as redondilhas, para o quê? Para ensinar e ficar na cabeça, tá? Então é de fácil memorização. Sabe igual música política que fica na cabeça? Era sim, para ser mais fácil, para poder catequizar e ficar na cabeça. Portanto, nossa resposta é letra D, de jeans, função pedagógica, temática religiosa, catequizar os índios, tá? E as redondilhas para ficar mais fácil de aprender, de não esquecer. Beleza? Beleza, beleza, Má. E aí, a número 3 e última aí, só pra gente fechar a literatura jesuítica e a literatura informativa. E na próxima aula falaremos de literatura barroca. Então, olha aí, a importância das obras realizadas pelos cronistas portugueses do século XVI e XVII é. Então, quando falar assim, ó, obras realizadas, século XVI e XVII, você vai lembrar que é de 1500 ali, tá? Na verdade, 1501 até 1600. Fechou? Então, vai ser literalmente a literatura quinhentista. Tá bom? Literatura quinhentista. Então, olha lá. Determinada exclusivamente pelo seu caráter, documental, desculpa, pelo seu caráter literário. Então, olha lá, determinada exclusivamente pelo seu caráter literário. Gente, a gente sabe que a literatura quinhentista, na verdade, ela nem tem caráter literário, né? Ela nem tem caráter literário. O que que acontece? Ela na verdade, tem a ideia de ou de catequizar os índios, né? Ou de catequizar os índios, como a gente falou, ou de trazer uma informação. Então, ela não é literária. A literatura quinhentista ela é marcada pela literatura de informação, então ela tem a ideia de informar, ou pela literatura de catequese, então que é catequizar, beleza? Então, ela não tem esse caráter literário. Não tem, infelizmente. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Olha lá, sobretudo documental. Ó, como eu tô falando dos cronistas, eu tô falando da parte em prosa. Ou seja, eu tô falando da literatura informativa. E a literatura informativa tem um caráter documental, né? Que é o quê? Aquela ideia da descrição.
beleza? Da descrição. Então, eu posso colocar essa aí talvez como a nossa resposta, mas vamos ver as outras. Caracterizar a influência dos autores renascentistas? Opa, não. Já falamos que o quinhentismo ele pode ser literatura de informação, que é para informar, ou literatura jesuítica, que é para catequizar. Então, não. E há de terem sido escritas no Brasil e para brasileiros? Não, elas foram escritas por portugueses para os próprios portugueses, né? No caso da literatura informativa, e no caso da literatura jesuítica, ela foi escrita para os indígenas, né? Para catequizar os índios. Portanto, aí nossa resposta, letra B, de nádegas. Galera, sobretudo documental. Lembrando que a literatura informativa, ela tem esse caráter documental e a literatura jesuítica tem um caráter pedagógico. Beleza? Uma quer informar, ou seja, documentar, e a outra quer catequizar, ensinar, por isso pedagógico.